Aleluia. Amém? Amém. Como é bom poder sentir a presença do Senhor. Como é bom poder sentir o cuidado de Deus. Mesmo quando nós estamos inquietos, quando nós estamos ansiosos, agitados, nosso coração se preocupa por circunstâncias. E a glória do Senhor, a presença do Senhor nos supre, a presença do Senhor nos aquieta, a presença do Senhor nos acalma, a presença do Senhor nos sustenta. Afinal de contas, nada será como antes. Nada será como antes. É sobre isso que nós estamos conversando ao longo desse mês de abril. Nada será como antes. O mundo depois da crise, ele vai continuar mudando. O mundo depois da crise vai continuar mudando e nós precisamos estar prontos para isso. Mas diante dessa realidade, para o fato de que o mundo na verdade já mudou, essa realidade que nós estamos vivendo aqui, essa experiência que nós estamos tendo, tão nova para a maioria de nós, na verdade para todos nós, porque é diferente mesmo para você que já teve a oportunidade de participar de um culto pela internet, fazer isso participando com um espaço de celebração cheio e fazendo isso com um espaço de celebração vazio. É muito diferente, é novo, mas bendito seja o Senhor, porque nesse novo nós podemos sentir a presença do Senhor, porque nesse novo nós temos adorado ao Senhor, nessas novas experiências nós temos sentido a glória do Senhor. Como foi bom hoje pela manhã no nosso culto da ressurreição, nessa nova experiência, poder perceber a presença de Deus, poder perceber a glória de Deus, poder perceber o cuidado de Deus em cada família. Quando nós juntos nos sentamos à mesa com as nossas famílias, nos sentamos para nos reunirmos ao redor da mesa, para termos um tempo gostoso de comunhão, mas nos reunimos também ao redor da mesa do Senhor, para nos lembrarmos do sacrifício de Cristo por nós, a cruz do Calvário, celebrando a ceia do Senhor. Que momento memorável, que momento gostoso, como foi bom poder acompanhar depois lá pelas imagens, né, na nossa hashtag Minha Família IBG, que está aqui, ó, desse lado, aqui, ó, tá exatamente nesse lugar aqui, né, poder ver lá tantas famílias, a igreja de Deus reunida, a igreja de Deus celebrando, cada mesa mais bonita que a outra, cada sorriso, cada testemunho da fidelidade de Deus, bendito seja o nome do Senhor. A igreja mudou, o mundo mudou, mas deixa eu dizer uma coisa para você, o mundo mudou e depois da crise ele vai continuar mudando, mas eu quero dizer para você nessa noite em nome de Jesus, que a igreja de Jesus vai sobreviver. A igreja de Jesus, ela já sobreviveu. A igreja de Jesus, ela está reunida nesse lugar. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor, ela já sobreviveu a outras crises mundiais e não vai ser diferente dessa vez. Não vai ser diferente dessa vez. O que me chama a atenção quando nós olhamos para a realidade das pessoas que não são igreja, e eu quero lembrar para você que está conosco aí participando, que quando eu falo de igreja, quando nós falamos de igreja, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de uma instituição religiosa que tem um nome, uma denominação, mas eu falo de homens e mulheres reunidos no nome de Jesus, que reconheceram Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, que fazem parte dessa comunidade, que resolveram começar uma nova vida com Jesus, nascer de novo, publicamente deram o seu testemunho disso através do batismo. É isso que eu chamo de igreja, é isso que Jesus e a Bíblia chamam de igreja. E me chama a atenção quando eu olho para as pessoas que não têm Jesus, que não são a igreja do Senhor, o sentimento da maioria dessas pessoas, ou da quase totalidade dessas pessoas, o primeiro sentimento, quando elas são perguntadas, é o sentimento de medo. O Instituto Deloitte, o Deloitte, fez uma pesquisa, e é interessante que, ao olhar o resultado dessa pesquisa, 80% das pessoas pesquisadas ou perguntadas afirmaram que tem medo de perder o casamento, que tem medo de nessa crise perder o emprego, que tem medo nessa crise de perder a saúde. Cerca de 80% das pessoas são tomadas pelo medo. E existe uma decisão que cada ser humano precisa tomar diante de uma crise como essa. Precisa fazer uma escolha, porque afinal de contas, a pandemia já está instalada. A crise já é uma realidade mundial. Nós já estamos aí
estavam me lembrando aqui, passou tão rápido, né? Passou assim, eu achei, a gente estava orando aqui antes, é a nossa 4ª celebração que nós estamos fazendo nesse formato. Isso já é uma nova realidade. E é o tempo do consolo, é o tempo do alento, mas é o tempo também do posicionamento. Nada será como antes. Na verdade, nada já é como foi um dia. E esse é um tempo de posicionamento. É um tempo de tomar a decisão. É um tempo de decidir. Viver como alguém que tem medo de morrer ou coragem de viver. Você precisa escolher quem você vai ser nesse novo quadro. Quem você vai ser nessa nova realidade. Quem você vai ser nesse novo mundo que está sendo construído a partir de agora. Alguém que vai continuar com medo de morrer ou alguém que vai caminhar com coragem de viver. A pergunta que eu e você precisamos nos fazer e responder é sobre o fato de que quando surge uma crise no mundo, quando surge uma situação como essa no mundo, esse é o momento da igreja de Jesus se perguntar qual é o seu novo papel na missão original que ela recebeu da parte do Senhor. Sabe por que é importante escolher isso? Responder isso? Sabe por que é importante tomar essa decisão? Porque a resposta a essa pergunta é uma das razões para que a igreja tenha sobrevivido desde a sua origem, por todas as crises que ela passou, inclusive crises terríveis como essa que nós estamos vivendo. A resposta a essa questão vai ser exatamente a razão, ou uma das razões pelas quais a igreja sobreviveu, e eu creio, a igreja continuará a sobreviver. Quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos para o início da história da igreja, lá em Atos, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que no início dessa história, na igreja de Jerusalém, a primeira igreja, a primeira comunidade de fé, reunida em torno do chamado de Jesus, o nome de Jesus, essa igreja ela tinha um foco. O foco dessa igreja era o culto. O centro dessa igreja e a missão dessa igreja, ela entendia que era cultuar a Deus. Atos capítulo 2, você vai ver isso, Atos capítulo 2, né, todos os dias no templo, nas casas, essa igreja se reunia, essa igreja comungava, essa igreja adorava, essa igreja ensinava, o foco dela era o culto. Mas é interessante que uma crise vem sobre a igreja e sobre o mundo de então, e principalmente sobre a igreja. Atos capítulo 7 registra o martírio de Estevão. Estevão é apedrejado, Estevão, um grande pregador do evangelho, é morto. Qual é a consequência disso? Qual é o resultado disso? Atos capítulo 8, verso 1, abra aí por favor, acompanhe comigo. Atos capítulo 8, verso 1, diz que depois da morte de Estevão, naquela ocasião, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Uma crise se instaura. Eles não podem mais se reunir como se reuniam. Eles não podem mais fazer como eles sempre fizeram. Eles têm que mudar a sua maneira de ser igreja, a sua maneira de viver. E eles tinham duas opções. Ou eles morriam de medo, ou eles se acovardavam, ou eles desistiam de ser igreja, ou eles desistiam de acreditar e de depender de Deus, ou eles assumiam a coragem para viver e descobrir qual era o seu novo papel, como eles poderiam continuar a cumprir a missão. E olha o que acontece em Atos capítulo 8, verso de número 4 diz que depois disso, os que haviam sido dispersos por causa da perseguição, pregavam a palavra de Deus por onde quer que fossem. A crise veio, a perseguição veio, a ideia era acabar com a igreja, acabar com aqueles que confiavam no Senhor, e eles tinham uma escolha a fazer: medo de morrer ou coragem para viver. Eles assumem a postura de ter coragem para viver, de enfrentar, de clamar e descobrir um novo modo de ser igreja, uma nova maneira de ser igreja, e não ficam mais sufocados no culto, mas começam então a cumprir a missão. E você vai ver aí no capítulo 8 de Atos,
que os discípulos, os apóstolos e a igreja se dispersa. Atos capítulo 8 vai falar de Felipe, que vai pela estrada que ligava ali a região de Gaza, e ele sai para pregar o evangelho, ele vai até Samaria. Atos capítulo 8, versículo 5 diz: indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Atos capítulo 8, lá no verso de número 14, vai falar de que os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que em Samaria havia aceito toda a palavra, enviaram para lá Pedro e João. Capítulo 8 ainda, a partir do versículo 26, o mesmo Filipe, o texto diz que o anjo do Senhor veio para o Filipe e disse: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém até Gaza. E o versículo 27 diz que ele encontrou um etíope, um eunuco, um camarada que tinha uma alta posição nos tesouros da rainha de Candace, que era a rainha dos etíopes. A igreja se reinventa, a igreja continua, ela tem coragem para viver, e o foco do culto passa a ser um foco na missão da pregação do evangelho. E é muito interessante, eu quero chamar a sua atenção para aquilo que Lucas registra aqui no livro de Atos, a partir do versículo 19, Atos capítulo 11, versículo 19, olha o que acontece: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, a Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, porém, todavia, cipriotas e sirineus, foram até Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. E olha o que diz o versículo 21, e a boa mão do Senhor, a boa mão do Senhor estava com eles. E olha o resultado, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Sabe, querido, existe uma frase muito interessante de Hernandes Dias Lopes, e eu citei hoje pela manhã no culto da ressurreição, e é alguém que eu gosto muito de ouvir, um homem de Deus. Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer acerca desse momento da história da igreja, que a crise, e desse momento, tanto no Novo Testamento, quanto o momento que nós estamos vivendo hoje, que a crise, a pandemia, o momento de conflito, a crise é o vento que atiça o fogo do Espírito. Em vez de destruir a igreja, a crise, ela promove a igreja. Sabe, queridos, a gente olha para esse texto e percebe que o martírio de Estevão provocou a perseguição. A perseguição desembocou na dispersão. E a dispersão redundou na evangelização. A igreja começou a cumprir a sua missão através da perseguição. Sabe, a crise ela é uma oportunidade da igreja escolher viver e ter coragem para viver tudo que Deus quer que ela viva. E quando eu falo de igreja, eu falo de mim e de você. Eu falo da minha vida e da sua, no nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento profissional, no nosso relacionamento com os vizinhos, no nosso relacionamento de fé. Essa é uma hora histórica para a igreja. Essa é uma hora histórica para homens e mulheres que se dizem chamados por Jesus. É a hora de escolher ficar paralisado, ter medo de morrer, ter medo de ser alcançado por essa pandemia, não fazer mais nada, não querer fazer mais nada. Desistir de sonhar, desistir de orar, desistir de acreditar, ou é hora então de ter coragem para viver tudo que Deus tem para nós, tudo que Deus tem para você, tudo que Deus tem para o seu casamento, tudo que Deus tem para a sua família, tudo que Deus tem para a sua carreira profissional, tudo que Deus tem para você. Agora, sabe por que isso aconteceu? Sabe por que essa igreja, ao invés de definhar, de minguar, de desistir, sabe por que essa igreja, ela viveu e começou a viver tudo que Deus tinha para ela? Porque ela fez uma escolha. Isso foi resultado de uma escolha muito clara que a igreja fez. Olhe comigo, por favor, Atos capítulo 4, versos de 1 a 7. Eu quero voltar com você no texto, quero voltar com você na história. Eu quero voltar com você e descobrir por que essa igreja foi capaz de, no meio de uma crise tão severa, e a primeira das crises que a igreja de Jesus enfrentou enquanto movimento,
E ela passou por essa crise, ela descobriu um novo papel. E ao invés de ficar restrita e até se encolher e ser destruída, mas a partir da crise, ela se espalhou até os confins da terra. E essa mensagem chegou até mim, até você hoje. E nós estamos aqui nesse espaço, a equipe. Você está aí na sua casa, adorando, celebrando através da internet, porque essa igreja aqui fez uma escolha. Esses irmãos fizeram uma escolha. E que escolha foi essa? Atos capítulo 4. A partir do verso 1 até o verso 7, depois os versos 12 e 13, veja o que diz a palavra de Deus. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. O que nós estamos fazendo hoje, domingo de Páscoa. Agarraram então a Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Isolamento, quarentena. Mas, verso 4, muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. Chegando o número dos homens que creram, veja isso, perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes, os religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Olha a pergunta que eles fazem: com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isso? Olha a resposta de Pedro e de João nos versículos 12 e 13. O resumo dessa resposta: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Olha a reação daqueles homens, então, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Medo de morrer ou coragem para viver? Para fazer essa escolha, você precisa entender e aprender com Pedro, com João e com os demais irmãos e irmãs dessa primeira igreja, que escolher ter coragem de viver e não medo de morrer é uma questão de atitude. O texto diz claramente que aqueles homens religiosos, políticos, o que chamou a atenção deles, a primeira coisa que marcou a vida daqueles homens foi a coragem deles, a atitude que eles tiveram. Eles podiam ser mortos ali, eles podiam ser presos ali, podia ser o fim de uma trajetória que mal havia começado, de uma caminhada sem a presença física de Jesus. Jesus havia prometido pouco tempo antes que eles pregariam o evangelho, Atos capítulo 1, versículo 8, e de que esses homens e tantos outros homens e mulheres seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A essa altura eles não tinham nem saído de Jerusalém, e eles já estavam diante dessa crise, dessa ameaça de morte mesmo. A liderança política, a liderança religiosa, os prende, os coloca literalmente, né, diante de um julgamento, os coloca na berlinda, os coloca com a faca no pescoço e diz: em nome de quem vocês estão fazendo isso? Quem são vocês? Com que autoridade vocês vão continuar a fazer o que fazem, orar do jeito que oram, pregar do jeito que pregam e viver do jeito que vocês vivem? Nós não queremos isso. Nós queremos que vocês parem com esse negócio. Sabe, queridos, uma atitude como essa é a atitude que nós estamos enfrentando hoje. Uma pandemia como a que nós estamos vivendo, muitas vezes espiritualmente, emocionalmente e até politicamente, quando nós precisamos, por uma questão de segurança, é óbvio, por uma questão de zelo e saúde, mas é mais difícil, é mais complicado, nós não podemos nos reunir, nós não podemos nos encontrar. É como se estivessem dizendo para mim, para você: você vai continuar orando, você vai continuar adorando, você vai continuar crendo nesse Deus, você vai continuar proclamando que Ele é o Cristo, que Ele ressuscitou dos mortos, você vai continuar sonhando,
Você vai continuar vivendo compromissado com Ele? Você vai continuar crendo que Ele é o teu provedor? Você vai continuar acreditando que Ele, você vai continuar acreditando que Ele continua no controle de todas as coisas? Sabe, Pedro e João podiam ter se acovardado. Pedro e João podiam ter tido medo de morrer. Ter tido medo de morrer e talvez terem se fragilizado. Podiam ter se apequenado. Eles podiam ter se acovardado. Eles podiam ter desistido de, não, veja bem, talvez seja melhor parar. Não, eu acho que foi impulso. Não, por favor, não nos mate. Não, a gente negocia. O texto não é claro em dizer que atitude é essa, mas o que o texto é claro em dizer no versículo 13 é o que as pessoas que estavam ali enxergaram foi a atitude de Pedro e João. Vendo a coragem de Pedro e João. Sabe, para encarar essa nova realidade, esse mundo, com coragem de viver e não com medo de morrer, você precisa mudar a sua atitude. Se não a mudou ainda. Você precisa investir nessa atitude. Sabe, o que vai definir a sua vida nesse momento é se você vai continuar vivendo com medo de morrer, medo de pegar o Covid, medo de perder o emprego, medo de sei lá o que mais. Se você vai continuar sendo dominado pelo medo, você vai mudar a sua atitude interna e externa e ter coragem de enfrentar essa pandemia, de enfrentar esse tempo de isolamento, de enfrentar a crise econômica, de enfrentar o distanciamento e viver nesse momento de crise tudo que Jesus espera de você. É uma questão de atitude, é uma questão de posicionamento, é uma questão de escolha. Quando a sua esposa olha para você, quando o seu marido olha para você, quando seus filhos, quando seus pais, quando seus colegas de trabalho, você que está aí para o home office, na tela do computador, ou você que está indo aí trabalhar e precisa trabalhar, qual é a atitude que eles enxergam em você? Uma atitude de medo? Uma atitude de pânico? Uma atitude de perda? Você é alguém que, como Pedro e como João, por aquilo que creem, por quem Deus é, tem encarado e tido a coragem de encarar essa pandemia de frente, encarar esse tempo de isolamento de frente, encarar a crise econômica que já está sendo instalada e vai durar um tempo aí de frente, e dizer não, nós estamos aqui na autoridade do Senhor, nós vamos encarar, nós não vamos ficar trancados, acovardados, a gente não vai ficar choramingando, é lógico, existem momentos de ansiedade, existem momentos até de choro, de perda, quando a gente perde pessoas queridas que estão perto de nós, isso faz parte da vida, mas você não pode viver com medo de morrer, e morte aqui significa não só a morte física, mas a morte dos relacionamentos, a perda de pessoas queridas, a perda do emprego, você não pode viver dominado pelo medo. Sabe o que vai definir a sua vida nesse momento? O que vai definir a sua história daqui para frente? É que tipo de atitude você vai ter? Você vai viver como alguém que está com medo de morrer? Ou como alguém que tem coragem de viver tudo o que Jesus espera que você viva daqui para frente? A segunda coisa que esse texto ensina para nós, e que especificamente esse verso 13, que é sobre o qual estou refletindo e quero refletir com você, é que para escolher entre ter medo de viver, medo de morrer, ou coragem de viver, você precisa estar disponível, apesar das suas limitações. Você precisa acreditar que é do jeito que você é, do jeito que você está, com o que você tem, que o Senhor Jesus vai cuidar de você e vai te usar para enfrentar essa situação e chegar lá do outro lado e sobreviver. O texto diz que aqueles homens perceberam duas coisas. Três coisas, melhor dizendo. A primeira delas era a atitude de coragem. A segunda, diz o texto, que eles perceberam que eles eram comuns e sem instrução. Olha que coisa interessante. Pedro e João, você sabe, eram pescadores. Eram homens não instruídos no aprendizado das escolas judaicas. Estava a elite da religião ali, os bambambãs, doutores da lei, os caras que conheciam de Deus, talvez sabiam um monte de versículos de cor. E quem eram Pedro e João? Né? Na fila, como é que a turma fala? Na fila do leite, né? Na fila do pão. Pode ser do leite, do pão, enfim. Quem era Pedro e João na fila do pão? Até rimou, olha que bonitinho. Quem era Pedro e João na fila do pão? O que o texto está dizendo é exatamente isso. Aquela turma olhava e dizia, os pescadores, os caras que pescam.
É interessante que o que chamou a atenção é que, aliado àquela coragem que eles tinham, aquela atitude, eles diziam, mas quem são esses caras? Eles eram gente comum, gente do dia a dia, da vida cotidiana, da vida privada. Eram empreendedores, pescadores, comerciantes. Era gente sem treinamento para ensinar. Eles não tinham conhecimento teológico, eles não tinham uma oratória assim, foram preparados nas melhores escolas, né, de Jerusalém. Eles não tinham diplomas, eles não tinham cursos de línguas, eles não tinham habilidade, eles eram homens simples. Mas o que chama a atenção nesse texto, querido, eu quero chamar a sua atenção para isso, é que embora Pedro e João fossem pescadores galileus, sem uma educação formal, diante da crise, por conta da sua atitude, eles se disponibilizaram, ficaram disponíveis para serem usados por Deus. E usados por Deus, eles falaram com confiança, liberdade e autoridade. Sabe, para passar por essa crise, enfrentá-la nesse mundo que já mudou, e viver o novo mundo que já começou, esse novo momento, você precisa de uma vez por todas estar disponível para Deus, apesar das suas limitações. É hora de parar de dar desculpa. É hora de parar de dar desculpa, de empurrar com a barriga, de dizer, eu não sei, eu não conheço, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho capacidade, eu sou novo demais, eu sou velho demais, eu sou pobre demais, eu sou rico demais, eu não conheço nada. Eu conheço muito, eu tenho muitos títulos. Eu não tenho tempo, eu tenho tempo demais. Chega de desculpas. Chega de desculpas. O texto diz que aqueles homens olharam para Pedro e João e perceberam que eram homens comuns, sem instrução. Não tinham títulos, eles não chegaram ali dando carteirada, ou com suas credenciais, ou com suas habilidades. Deixa eu dizer para você, meu irmão e minha irmã, você que frequenta aqui a nossa comunidade, meu amigo que está com a gente aqui hoje à noite, amiga querida, que nos visita e nos dá uma grande alegria nessa noite. Eu sempre tenho dito isso, eu acredito nessa igreja. Uma igreja que é constituída de dois elementos, de dois tipos. O primeiro é o poder sobrenatural de Deus. É Deus e o seu poder sobrenatural e sem limites. E o segundo elemento, a instrumentalidade de homens e mulheres comuns que se colocam à disposição dele. Sabe, nesse novo momento, nesse mundo que já mudou, para escolher entre viver com medo de morrer e ter coragem para viver, você precisa se colocar à disposição do Senhor, apesar das suas limitações. E dizer, Deus, como é que o Senhor vai me usar nesse momento? Como é que o Senhor pode me usar na minha casa, nos meus relacionamentos? Talvez para levar uma mensagem para alguém que está desesperado, que não conhece Jesus, que não tem essa paz que Jesus dá. Nós conversamos sobre isso em uma das nossas celebrações. Essa paz que só Jesus pode dar, você tem. Talvez seja a hora de dizer, Senhor, me usa. Me usa, você sabe de um colega, de um vizinho, um colega de trabalho, um amigo, um parente, que está sendo tomado pelo medo de morrer. Que você nesse tempo tenha coragem de viver e se disponibilize para Deus te usar, apesar das suas limitações, para ser a boca de Deus, o teclado, os dedos de Deus digitando aí no seu WhatsApp, na sua rede social. Que você seja um instrumento para trazer restauração, que você seja um instrumento para trazer alento, que você seja um instrumento para trazer a paz de Deus, que você seja um instrumento para trazer a mensagem de um Cristo que está vivo. Nós lemos aqui, por isso eu fiz questão de ler os versos de 1 a 7. Por que é que Pedro e João foram presos? Por que é que Pedro e João entraram nessa crise? Porque eles pregavam o Cristo ressurreto. Porque eles estavam à disposição, eles estavam sendo usados como instrumento de cura. Depois, se você olhar os textos anteriores e os capítulos anteriores, capítulo 3, a partir do versículo 11, você vai ver Pedro no templo pregando, sendo instrumento, eles sendo usados pelo Senhor. E o texto do capítulo 4, do verso 2, diz claramente, as pessoas estavam perturbadas, os religiosos, na verdade, estavam perturbados, porque eles estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Sabe, vai ter gente que vai questionar,
vai ter gente que vai reclamar, vai ter gente que até vai debochar, talvez você fale errado, talvez você não sabe o versículo de cor, talvez você não se sinta forte o suficiente para fazer isso. Mas é hora de, a partir de uma atitude de coragem, dizer para o Senhor, Senhor, me usa, me dá uma palavra, eu tenho o Senhor, eu conheço o Senhor, eu fui alcançado pelo Senhor, a minha vida foi mudada pelo Senhor, me usa apesar das minhas limitações, que nesse tempo de crise, que nessa nova realidade, eu não seja mais aquele ou aquela que vivia com medo de morrer, com medo de perder. Não, eu quero mudar, eu quero nesse novo tempo ser alguém que tenha coragem não somente de viver, mas de proclamar e de compartilhar essa vida. Sabe, vai ter gente que vai debochar, vai ter gente que não vai ligar, mas preste atenção comigo, verso 4, desse capítulo 4 que nós estamos lendo. O texto diz, lembra? São 2 pescadores, incultos, limitados, como eu e você muitas vezes nos sentimos diante de situações que a gente está enfrentando no meio da crise. Mas o texto diz que muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando a cerca de 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar? Não tinha internet, não tinha templo, não tinha microfone, não tinha imprensa, não tinha nada. Mas haviam 2 homens que tinham feito a escolha de ter coragem de viver e se colocaram à disposição de Deus para serem usados apesar das suas limitações. Que nesse mundo que já mudou, que nesse novo momento, que durante essa crise que nós estamos enfrentando, e no pós-crise, você seja aquele e aquela que vai estar sempre à disposição do Senhor, disponível para ser usado por Ele, apesar das suas limitações. Apesar das suas limitações. Mas eu quero compartilhar com você a terceira lição que esse texto dá para nós. Para ser alguém que tem coragem de viver e não é tomado pelo medo de morrer, isso tudo que a gente viu até agora é resultado de uma experiência pessoal e diária com Jesus. Olha o que diz então o texto básico que nós estamos usando, versículo 13 de Atos capítulo 4. Vamos recordar? Vendo a coragem de Pedro e de João, atitude de coragem, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, eles ficaram admirados, porque eles estavam à disposição de serem usados, apesar de ser só pescadores. Mas olha como é que termina o texto. Reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eu olho para esse texto e eu fico imaginando, não é gente da mesma fé, não é gente da mesma religião, é gente que está do contra. É gente que queria prendê-los, matá-los, queriam que eles sumissem do mapa. Mas era inevitável. Pela atitude de coragem que eles tiveram para viver, pela disponibilidade com a qual eles se colocaram para serem usados pelo Senhor, não tinha como não dizer que aqueles 2 homens não tinham estado com Jesus, não tinham vivido uma experiência pessoal e diária com Jesus. Sabe por que a apresentação do Evangelho feita por esses simples pescadores era tão poderosa, causava tanto impacto? 5.000 pessoas. A resposta está aqui. Era porque eles eram testemunhas oculares de tudo aquilo que eles falaram. Aquilo que eles falavam, aquilo que eles pregavam, aquilo que eles diziam, era resultado daquilo que eles tinham vivido diariamente. Depois, se você quiser voltar e olhar lá em Atos capítulo 1, versículos 21 e 22, depois você olha lá, Atos 1, 21 e 22, você vai perceber que quando, depois que Cristo aparece ressurreto aos discípulos, eles estão aguardando ali a descida do Espírito Santo, e eles se reúnem para escolher alguém que vai ficar no lugar de Judas, o traidor. O texto vai dizer, principalmente no versículo 22, Pedro, que é o líder, vai dizer assim: nós precisamos escolher entre todos que estão aqui, alguém que seja como nós, junto com a gente, uma testemunha da ressurreição de Jesus.
O verso 21 deixa muito claro que Pedro está falando do tempo que teria que ser alguém que viveu entre eles, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi ressuscitado, foi levado aos céus. Pedro vai dizer lá em Atos 1, olha, nós precisamos de gente aqui na igreja, gente que tenha caminhado e que conheça Jesus desde o momento que ele foi batizado, até o momento que ele ressurreto apareceu a nós. Na verdade, o que Pedro está dizendo para nós é que para ter coragem de viver e para ser igreja, fazer diferença nesse momento, não só para você mesmo, não só para dentro de casa, mas para fora de casa, você precisa viver uma experiência pessoal e diária com Jesus. Pedro e João foram reconhecidos por pessoas que não caminhavam com Jesus, que não gostavam de Jesus, que não temiam Jesus, mas não havia dúvida, pela postura, pela autoridade, pela paixão, diante daquela situação de crise totalmente desfavorável, os caras não tremiam, os caras não gaguejavam, os caras não ficavam, não, eles pregavam, eles iam para cima, eles oravam, eles adoravam, eles proclamavam, eles declaravam as promessas e tudo que Jesus tinha dito e feito, por quê? Porque eles tinham vivido com Jesus, como diz o texto, como aqueles não cristãos disseram, eles haviam estado com Jesus, sabe, nesse novo momento, nesse novo tempo, você vai ser reconhecido como alguém que tem coragem de viver, ou para ser reconhecido como alguém que tem coragem de viver. E isso só será possível se você se dispuser a ter um relacionamento, uma experiência pessoal e diária com Jesus. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Se você tomar a atitude de coragem, de encarar essa crise, uma atitude de viver o que Deus tem para você, o que Jesus tem para você, se você se disponibilizar para ser usado por Deus apesar das suas limitações, e se você investir diariamente em momentos especiais de relacionamento com Jesus, não tenha dúvida, seja de maneira presencial, seja pelas redes sociais, seja pelo WhatsApp, seja como for, as pessoas vão reconhecer que você tem estado com Jesus todos os dias. Sabe, provavelmente, percebendo tudo o que estava acontecendo ali no seu todo, sabe, o que eu fico imaginando aqueles homens, que o que os identificou com Jesus foi exatamente isso. Eu fico imaginando aqueles caras, porque eles fizeram parte dos que haviam matado Jesus. Eles fizeram parte, alguns deles, daqueles que julgaram Jesus e que levaram o povo a dizer crucificam, e eles acharam que tinham acabado com Jesus. Eles tinham calado a mensagem de Jesus, o ministério de Jesus, o poder de Jesus. Eles estavam felizes da vida. Jesus não pode fazer mais nada, a gente se livrou. Mas quando eles olharam para Pedro e João, eu fico imaginando, não está na Bíblia, mas eu fico imaginando, como historiador, ele dizendo para o outro assim, caramba, a gente achou que tinha se livrado dele, mas quando eu olho para esses caras, eu vejo ele falando, eu vejo ele agindo, eu vejo ele sendo misericordioso, eu vejo ele perdoando as pessoas, eu vejo ele sempre tendo uma palavra de coragem, de ânimo, eu vejo ele chorando com quem chora, eu vejo ele tendo compaixão com as pessoas, eu vejo esse Jesus reaparecendo nesses homens, e tudo que nos perturbou nesse tal de Jesus, está nesses homens. Sabem que testemunho de João e Pedro. A minha pergunta para nós é, na crise que nós estamos vivendo hoje, será que o mesmo poderia ser dito de mim e de você, dos sucessores de Pedro e de João, como testemunhas de Jesus? Sabe, você precisa fazer uma escolha. Nada será como antes, porque o mundo já mudou. Ele não vai voltar a ser o mesmo mais. As relações familiares, as relações profissionais, as relações afetivas, as relações econômicas, o mundo mudou. O mundo mudou. E você só vai sobreviver a tudo isso, e sobreviver em todos os aspectos. Fisicamente, emocionalmente, profissionalmente, economicamente, relacionalmente, espiritualmente. Se você parar de ser alguém que está com medo de morrer. E
começar como Pedro, a viver como alguém, de viver, a caminhar como alguém que tem coragem de viver tudo o que Jesus tem para você. De que maneira? Mudando a sua atitude. Tendo uma atitude ousada, de alguém que conhece Jesus. Sabendo que apesar das suas limitações, fraquezas, até a pequena fé, como a gente estudou domingo passado lá com Pedro, mesmo que você ache que a sua fé é pequena e ache que é um limitador, você vai ter coragem para viver o que Jesus quer e vai fazer como Pedro. Senhor, seu Senhor, me manda ter como Senhor sobre as águas, aí deixa eu andar sobre as águas, é maluquice, negócio de doido, isso mas Senhor, eu quero ter coragem, me faz andar sobre as águas, me faz andar sobre as águas, eu estou à sua disposição, porque eu já andei com o Senhor, eu tenho caminhado com o Senhor, eu tenho ouvido a tua voz, o Senhor tem investido na minha vida. Sabe, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, para terminar essa palavra aqui. George Bernard Shaw, que é um dos intelectuais mais importantes da história, ele tem uma frase que diz o seguinte: passar uma vida cometendo erros é mais útil do que passá-la sem fazer nada. Pode parecer estranho, mas é exatamente isso. Passar uma vida cometendo erros, ou seja, tentando, tendo coragem para viver, tentando acertar, é muito mais útil do que passar a vida toda sem fazer nada, paralisado e paralisada pelo medo. Sabe, parafraseando Bernard Shaw, a gente pode dizer o seguinte: experimentar o novo de Deus, experimentar esse novo momento de Deus na igreja e como igreja, aproveitando o momento de crise, que já é uma realidade, é muito mais útil do que passar os próximos anos fazendo as mesmas coisas que você fez até hoje como igreja. Ou pior, passar os próximos anos não fazendo nada, só com medo de morrer, só com medo de perder o emprego, só com medo de adoecer. Medo de morrer ou coragem de viver? Nada será como antes. Nada será como antes. Qual é a escolha que você vai fazer? Qual é a decisão que você quer tomar para a sua vida? E não importa se você tem 8, 10, 15, 18, 20 anos, ou se você já tem 70, 75, 80, 90 anos. Você está vivo. Você ainda tem uma vida. E nessa vida, no meio da crise, você precisa escolher. Você vai continuar o tempo que você tem, agora e no pós-crise, com medo de morrer ou com coragem de viver? A minha oração é que a presença diária de Jesus na sua vida lhe dê a coragem necessária para você enfrentar essa crise, enfrentar essa pandemia e viver tudo que Jesus espera de você, em você e através de você. Que a cada dia, assim como Pedro e João fizeram durante aqueles cerca de 3 anos que conviveram com Jesus, eles acordavam com Jesus, se alimentavam com Jesus, dormiam com Jesus, viveram seus momentos mais alegres junto com Jesus, enfrentaram seus maiores medos junto com Jesus. E quando surgiu a crise, ou a primeira crise, quando Jesus não estava presente fisicamente, eles escolheram ter coragem para viver. Apesar de serem só pescadores, eles se dispuseram a ser usados por esse Jesus, porque eles tinham estado com Jesus, eles conheciam a Jesus. Deixa eu repetir para você guardar no seu coração. A minha oração é que a presença diária de Jesus em sua vida, na leitura da Bíblia, na oração, no pequeno grupo, no tempo de cuidar, no culto doméstico, no relógio de oração, que essa presença de Jesus lhe dê a coragem necessária para você enfrentar essa crise, essa pandemia e viver tudo o que Jesus espera de você, em você
e através de você. E para isso eu quero orar com você nessa noite. Nós vamos cantar uma canção. Eu quero orar com você. Eu quero convidar você a se prostrar diante do Senhor nessa hora. Assentado mesmo como você está, mas se você quiser ficar de pé aí na sua sala, onde você está, se você puder se ajoelhar, eu quero convidar você a clamar e pedir isso ao Senhor. Você crê que Jesus está aqui? Você crê na presença de Jesus? Hoje pela manhã, no culto da ressurreição, nós celebramos isso. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Hoje no mundo inteiro, cristãos do mundo inteiro declararam: Jesus está vivo. A crise está aí. Nós estamos no meio da crise. E você precisa fazer uma escolha. Você precisa fazer uma escolha. Você vai continuar com medo de morrer? Ou você vai começar a investir mais ainda no relacionamento pessoal com Jesus? Você vai ser e quer ser reconhecido e reconhecida como alguém que diariamente está com Jesus, fala com Jesus, ouve a voz de Jesus, através da palavra, através da oração, através do louvor. Você está disponível para ser usado por Ele? Você acredita que Ele pode usar você? Você acredita que Deus pode usar a sua vida para abençoar alguém, para trazer conforto para alguém? Você acredita que Deus pode trazer alento? Você acredita que Deus pode curar alguém através da sua oração? Você acredita que Deus pode fazer alguém que está pensando na morte voltar a querer viver? Você acredita nisso? Você está disponível para ser usado por Ele? Então tenha coragem. Muda a sua atitude. Muda a sua atitude. Muda a sua atitude. Tenha coragem para viver. Mas se você deseja isso, se prostre diante dele. Peça isso. Confessa para ele o teu medo. Confessa para ele a tua insegurança. Se arrependa. Confessa para ele que você está distante dele, você está longe dele. Você está seguindo ele de longe. Talvez você nunca esteve perto dele. Você já ouviu falar. Você já cantou. Mas você nunca esteve perto de Jesus. Você nunca esteve com Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você nessa hora. Mas eu quero convidar você a se prostrar, a se ajoelhar diante do Senhor. E o se ajoelhar é o reconhecimento da soberania. O se prostrar é reconhecer que aquele que está diante de você, aquele diante de quem você está na presença, ele é soberano. E ele é Senhor. Para ele não existem limites. Para ele não existem impossíveis. A igreja de Jesus já passou por muitas crises. A igreja de Jesus já superou muitas crises. E a igreja de Jesus que somos eu e você, nós vamos superar mais essa. E nesse novo mundo, nesse novo tempo, que talvez seja o último, da última geração, nós precisamos ser a igreja que Jesus espera de nós. A de Jerusalém achava que era só o culto, mas a crise a levou a ampliar os seus horizontes. Quem sabe esse não seja o tempo onde Deus vai ampliar os nossos horizontes. A de Jerusalém chegou a Antioquia, de Antioquia até nós. Quem sabe onde Deus pode me levar? Quem sabe onde Deus pode te levar a partir dessa crise? Mas o que vai fazer diferença é a minha escolha, a sua escolha. Continuar com medo de morrer? Ou começar a ter coragem para viver? Ter atitude e dizer: Senhor, eis-me aqui, me usa. Como Isaías disse: me envia, me usa. Não importa se o Senhor vai me enviar dentro da minha casa, ou se o Senhor vai me enviar do outro lado do mundo através da internet. Mas eu estou aqui, apesar das minhas limitações, porque eu tenho estado com o Senhor, eu te conheço. A tua presença em mim me faz viver tudo que o céu tem preparado na eternidade hoje. Me faz acreditar tudo que o Senhor diz que é no céu e na tua presença eterna hoje. Ore ao Senhor, clame ao Senhor, se derrame diante do Senhor. Repreenda todo espírito de medo, de derrota, de morte, de fracasso.
Em nome de Jesus, que a partir de hoje você seja revestido pelo Espírito do Senhor, que a Bíblia diz que o Espírito que Ele te deu é de poder, de amor, de coragem, em nome de Jesus. Que você se disponha, esteja disponível a ser usado por Ele apesar de você. Que não passe mais nenhum dia na sua vida em que você não separe pelo menos um momento para investir no teu relacionamento com Ele. Que não haja mais nenhum dia na sua vida que você não possa dizer que esteve com o Senhor, na presença do Senhor, que você falou com Ele, que Ele falou com você, que você se derramou diante dEle, que você confessou pecados e Ele te perdoou, que você foi chorando, Ele enxugou tuas lágrimas, te pegou no colo e você saiu dali confortado, com a cabeça erguida, que você chegou para esse momento com Ele derrotado, destruído, cheio de acusação. Ele tratou você, você saiu da presença dEle restaurado, com a cabeça erguida, levando o nome dEle sobre você. Ah, Deus, nós estamos diante do Senhor nessa hora, na Tua presença, na mediação e na presença do Teu Filho Jesus. Bendito seja o Teu nome, Senhor, porque crises vêm e vão, crises já vieram, estão estabelecidas e quem sabe quantas virão. Bendito seja o Senhor, porque nós cremos essa crise vai passar, mas o Senhor e a Tua palavra e as Tuas promessas permanecem para sempre. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor, mais uma vez, nos revista do Teu Espírito Santo, derrama do Teu Espírito sobre nós. Oh Deus, como o Senhor fez lá em Pentecostes, como o Senhor fez tantas vezes ao longo até do Antigo Testamento, quando revestiu homens e mulheres do Teu Espírito e deu a eles um poder sobrenatural para enfrentarem momentos difíceis. O Teu Espírito já habita em nós, mas nós estamos pedindo mais essa noite. Nós estamos pedindo transbordar do Teu Espírito, o derramar do Teu Espírito sobre cada um de nós, o Espírito de coragem, o Espírito, ó Deus, de autoridade, o Espírito, ó Deus, de mansidão, o Espírito de equilíbrio, o Espírito de amor, o Espírito de misericórdia, o Espírito que produz a graça, o Espírito que produz a mudança, o Espírito que produz a palavra de sabedoria, o Espírito, ó Deus, que flua através de nós, para que as pessoas possam reconhecer que nós temos estado com o Senhor. Ó Deus, e que esse Espírito, ó Deus, repreenda de nós, tire de nós, da nossa mente, do nosso coração, todo medo. Que em nome de Jesus, o Teu Espírito nos faça lembrar do que diz a Tua palavra. Nada pode nos separar do Teu amor, que está em Cristo Jesus, que está conosco todos os dias. Que Teu Espírito nos faça lembrar que esse amor, o verdadeiro amor, Ele lança fora todo medo, aleluia. Oh Deus, bendito seja o Teu nome, que confiados nisso, assim como Pedro e João, a nossa atitude seja transformada pelo poder da Tua palavra e do Teu Espírito, que nessa crise e ao longo dessa crise, o Senhor nos dê uma atitude de coragem, que as pessoas possam perceber em nós, como aqueles homens e mulheres perceberam em Pedro e João, a coragem que existe em nós. Coragem, ó Deus, fruto da Tua presença em nós. Coragem, fruto das Tuas promessas em nós. Coragem, fruto dos momentos devocionais que temos contigo todos os dias. Coragem, fruto do Teu amor que é derramado por nós. Coragem, fruto de tantas vezes que o Senhor já nos consolou. Coragem que é fruto de tantos milagres que o Senhor já fez na nossa vida. Coragem que é resultado de quantas vezes que nós estávamos caídos e o Senhor na nossa história sarou as nossas feridas. Muitas vezes nos pegou no colo até que nós pudéssemos caminhar de novo. Coragem que é resultado de tantas vezes que ninguém queria nos ouvir, mas nós podíamos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, despejar tudo que sentíamos e descobrimos que o Senhor já estava cuidando de nós. Coragem que é fruto dos momentos, Pai, até mesmo dos momentos que nós nos viramos, fomos rebeldes e desobedecemos,
mas quando caímos em nós encontrávamos o Senhor, encontramos o Senhor Jesus sempre de braços abertos, pronto a nos receber de volta e a nos amar. Ó Deus, que essas lembranças, que esses momentos em que estivemos com o Senhor e que vamos continuar a ter com o Senhor, eles nos encham de coragem e nos façam estar disponíveis e nos deem a certeza de que daqui para frente o Senhor vai prover. O Senhor vai prover para aquele que está empregado, o Senhor vai prover para aquele que está desempregado, o Senhor vai prover para aquele que tem o alimento, o Senhor vai prover para aquele que não tem o alimento, o Senhor vai prover para o assalariado, o Senhor vai prover para o empreendedor, o Senhor vai prover para o comerciante. Que esse Espírito nos dê coragem para ter certeza que a cura vai vir da parte do Senhor, através da pesquisa, através de um medicamento que existe, mas que essa coragem nos dê a certeza de que a cura virá do Senhor, virá inclusive sobre aqueles que estão enfermos. Nós cremos nisso e queremos ter a coragem de continuar clamando por isso, que o Senhor vai curar aqueles que estão perto de nós, e quem sabe o Senhor vai nos usar como canal através de uma oração para o teu poder se manifestar e a cura vir. Nós queremos, nos dê coragem para orar de forma ousada por cura, para orar de forma ousada por provisão, para orar de forma ousada por porta aberta de emprego na crise. Por que não? Nós vimos isso essa semana. A Jéssica, aqui, esposa do Paulo, da nossa comunidade, começa a trabalhar amanhã. Bendito seja o nome do Senhor. Nos dá coragem para clamar, para dar uma palavra de bênção, uma palavra profética, uma palavra de ânimo. Nos dá coragem para sermos diferentes do que temos sido. Nos dá coragem para termos atitude das que temos tido. Nos dá coragem para sermos diferentes do que temos sido, a começar por dentro da nossa casa, da nossa família. Oh Deus, nos dá coragem para acreditar que nós vamos passar por isso. E nos dá coragem para ter a certeza e assumir que até mesmo aqueles que forem tomados por essa doença, aqueles que conhecem o Senhor, nós não precisamos nos desesperar, vamos sentir saudade. Vamos sofrer como sofremos ontem com a Alessandra, com a sua família, mas nos dá coragem para nos lembrar que esses que estão com Jesus e que são de Jesus, já estão na tua presença, já estão com o Senhor, e que a gente não precisa entender muitas coisas, o que a gente precisa é crer, confiar, estar na tua presença, porque a tua presença em nós é suficiente para que o céu desça na terra, para que a tua glória invada a nossa casa, invada o nosso coração, invada a nossa mente, porque em Cristo e com Cristo sempre vai ser céu, mesmo no meio da crise. Dá-nos coragem para viver isso, dá-nos coragem para experimentar isso, e que a ti seja a honra, a glória, o louvor, a majestade e o domínio, e que a glória do Senhor seja derramada nesse lugar. Aplauda o Senhor, glorifique o Senhor e declare isso, que a riqueza do nosso coração